E, na verdade, é por amor à palavra. Porque ninguém me conhece, ninguém sabia, já tinha ouvido falar de mim, se vieram aqui que queriam ouvir a palavra, não é para ouvir a mim. E Deus tem se manifestado esses dias em nosso meio. Isso muito me alegra em ver a ministração e o Espírito Santo trabalhando nos corações e nossas mentes. Isso é importantíssimo, porque a ministração da palavra tem que ser ministração de poder. Graças a Deus por isso. Eu quero registrar rapidamente, irmãos, alguns agradecimentos, né? É de praxe a gente agradecer, primeiramente a Deus, obviamente. Agradeço a indicação feita pelo pastor Helena Cabral e a aceitação do pastor Gordinho, que bondosamente cedeu o púlpito para eu expor as escrituras esses dias e me recepcionou muito bem, uma recepção calorosa. Eu me sinto até amigo dele já, pelo menos somos parecidos na barriga, né? Uma pessoa que me recepcionou de forma maravilhosa, esteve presente nos jantares, almoço. Eu pegava na frente com medo de pegar tudo, né? Mas foi muito bom. Agradeço ao pastor Adilson, sua esposa. O pastor Adilson fez um contato comigo. Eu agradeço. A esposa dele esteve com a gente em alguns momentos também. Pastor William, que me recepcionou no aeroporto. Agradeço o pastor Paulo Rocha, vice-presidente, por ceder todo esse espaço, ficar dando ao apoio, ao lado desse trabalho. E também a irmã Elizabeth, que foi quem fez o contato acerca das passagens, comprou as passagens. Muito obrigado por toda a atenção que me foi dada desde o início, irmãos. Ninguém faz nada sozinho, uma equipe trabalhando em prol do reino de Deus. E aqui eu vi uma equipe unida, trabalhando no propósito de engrandecer o reino de Deus e trazer edificação para a igreja. Então nós temos só que agradecer. Ali em Cuiabá também temos equipe que trabalha, equipe destemida no ensino. Nossa faculdade tem bastante professores, servos de Deus, que servem o Senhor, que ministram. Eu tenho uma equipe que faz parte da nossa academia teológica, é uma equipe de, eu chamo de primeiro escalão. Ali nós temos o professor Valmir Nascimento, que é escritor de jovens na revista da CPAD, da revista de jovens. Ele é inclusive esse trimestre sobre as epístolas de Pedro, e ele quem é o comentarista da lição. Também temos o professor Marcos Guimarães, exílio ensinador da palavra de Deus. Professor Gisel Silva Costa, publica livros também sobre a escola dominical, é escritor já de 3 livros, e estamos trabalhando há um bom tempo juntos. Nesse exato momento ele está lá no estado do Pará, ministrando a palavra de Deus. Agradeço também, tem outra equipe que faz parte, aliás, outra pessoa que faz parte da equipe, é o professor Eduardo Leite. Ele é um jovem historiador, evangelista da igreja, novo. O menino tem 30 e poucos anos de idade, já está fazendo doutorado em história, mas acima de tudo é servo de Deus, teólogo formado por vocação, e ministra também junto com a nossa equipe, a equipe da Academia Teológica, chama de equipe Alfa, porque considera a melhor equipe que eu tenho. E o Antônio Evangelista, ele também é um grande ensinador e professor, trabalha muito na área de discipulado, evangelismo, trabalha junto com casais. Sem equipe não fazemos nada. Temos que ter uma equipe nos ajudando, não podemos fazer tudo sozinho. Então fico feliz em ter essas pessoas comigo ali em Cuiabá, que me ajudam em vários trabalhos, em várias frentes, e fora da cidade, em alguns convites que somos convidados a ministrar. E aqui eu vi também uma equipe forte trabalhando em prol do reino de Deus, irmãos. Não é para engrandecimento pessoal, mas em prol do reino de Deus. Eu termino por aqui meus agradecimentos. Eu sei que há muito a agradecer aos irmãos que cooperaram de uma forma ou de outra, e a recepção da igreja, irmãos. Se vocês não estivessem aqui, também não teria como ter um evento. Então agradeço a paciência de vocês em me ouvirem, porque bonito eu não sou, conhecido não sou. Então é o amor pela palavra de Deus que deixa vocês chegarem aqui. Isso é muito bonito de se ver, isso é muito importante. A gente vê um pessoal que ama a palavra, que quer a palavra, que anela por ela. E esse tema foi muito importante, irmãos. Um reencontro com a palavra de Deus. Foi muito importante, muito marcante esse tema.
Quando me passaram o tema, eu fiquei feliz, porque é um tema que eu gosto de falar, gosto de trabalhar, é algo que traz um retorno às Escrituras Sagradas. Isso é importantíssimo para nós. Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 17. É claro que o meu agradecimento à igreja vai também à sonoplasta, vai a todos os irmãos que cooperam de forma geral, que têm ajudado, auxiliado em todos os aspectos. Romanos capítulo 1, versículo 16, um texto conhecidíssimo, texto que influenciou muitas pessoas, inclusive o texto de Romanos influenciou Martinho Lutero na sua conversão, quando entendeu a justificação pela fé. É um texto que tem influenciado grandes homens da história do cristianismo, o texto da palavra de Deus em Romanos. Nós já falamos sobre princípios fundamentais para a interpretação da Bíblia, falamos sobre a justificação em Gálatas, falamos sobre os fundamentos bíblicos para o autêntico avivamento, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho de Jesus? Que Evangelho estamos pregando? Qual é o Evangelho que a igreja em vários lugares tem pregado? É uma resposta ao Evangelho triunfalista. É mostrar o que é o Evangelho triunfante de Jesus, diferente de ser triunfalista. Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. No 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Falamos muito sobre viver da fé, né? Pois bem, vamos iniciar a nossa conversa. Eu falo de conversa, é a nossa homilia. As pregações da igreja primitiva eram conversa em tom familiar, não era gritaria. Conversa em tom familiar, homilia, onde vem do termo homilética. Então vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho aqui nesta noite. Veja bem, o Evangelho triunfalista, o que ele é? Ele transforma o Senhor Jesus em servo, ao contrário de que servo deveria ser nós. Servos somos nós. Mas o Evangelho triunfalista transforma Deus em servo para atender os caprichos do homem. Nesse Evangelho triunfalista, o homem tem todo o direito e Deus é obrigado a atender às suas necessidades. Aí inventam-se coisas como carta da revolta. Mostre que você está revoltado para Deus. Exija o que é seu. Faça exigência para Deus. É colocar Deus contra a parede. Quem somos nós para fazer isso com o Todo-Poderoso? Quem somos nós para exigir algo do Deus Todo-Poderoso? Somos apenas pó e cinza que sem direito a nada. Somente a misericórdia dele é que nos tem dado a capacidade de permanecer firme. Esse Evangelho, mais uma vez, triunfalista, ele busca muito a sensação, a emoção, ao invés da razão das Escrituras. Ele é ligado dentro do emocionalismo e não na razão escriturística. O Evangelho triunfalista, ele mostra mais uma vez que a fé não é para você ter uma vida com Cristo. A fé é para você alcançar bens materiais apenas. A fé é para você abraçar as coisas desse mundo. A fé é um meio para você ter Deus como o seu gênio pessoal, o seu Papai Noel que te dá tantas coisas materiais, tantas benesses da vida. É um Deus que vive para te servir. Você encontrou esse Deus e ele tem que te servir. Esse é o Evangelho triunfalista. O Evangelho triunfalista coloca o homem como centro de todas as coisas. O homem é o centro de tudo. É por isso que é chamado de Evangelho antropocêntrico. Tudo tem que ser para o homem. Tudo tem que convergir para o ser humano e não para Deus. Até a etnologia já foi corrompida. E as letras de músicas, quando são compostas, o compositor está pensando qual o efeito que vai causar nas pessoas que ouvirem aquelas palavras. E cria-se melodias bonitas, na verdade, mas a letra destituída da glória e da grandeza de Deus. Porque o objetivo dessas letras é apenas mexer e inflar o ego humano. É apenas trabalhar as emoções do ser humano, inflando o seu ego, para achar que ele é alguma coisa tão importante, tão especial,
que Deus tem que vir do céu e atender os seus caprichos, atender as suas vontades, atender todos os seus desejos, independente de levar em consideração a vontade de Deus. Esse evangelho transforma o crente em um super crente, que entende e aprende que é imune a qualquer doença, é imune ao fracasso, é imune à derrota. Esse evangelho não prepara o crente para enfrentar os sofrimentos e os reveses da vida, porque ele acha que todo o cosmos, todo o universo, todo o mundo tem que conspirar a seu favor. Inclusive o nosso Deus Todo-Poderoso está aí para servi-lo. Afinal, Deus sonhou sonhos lindos para você, e você tem que alcançar esse sonho de Deus para a tua vida. É um evangelho que vive dizendo que o melhor de Deus ainda está por vir para você. Eu digo para você que o melhor de Deus já veio. É Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele enviou o seu Filho amado a morrer na cruz por mim e por você. Já veio o melhor de Deus. Abrace o melhor de Deus. Receba o melhor de Deus. É Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas esse evangelho, ele é petulante, é triunfalista. As pessoas se acham acima dos outros, mais espirituais. Que é um evangelho falso que corrompe o ser humano, que trabalha o que tem de mais ruim no ser humano, que é o seu ego, o seu egoísmo. Ele só serve para inflar e não para edificar. E o ego do homem é inflado a tal maneira que ele se acha detentor de poder, dar ordem do céu. Ele se acha capaz de poder mandar os céus lhe obedecerem. Cita textos desconexos da Bíblia, pega a passagem das Escrituras a seu bel prazer, a interpreta e prega para os outros, ensinando aquilo que lhe vem à cabeça, apenas para trazer maldição para a sua vida, pois não anuncia a glória de Deus. Nesse evangelho triunfalista, nós encontramos muitas doutrinas errôneas que vai entrando na igreja, modismo que vão entrando devagarzinho. É 7 cartas para Deus. Esse modismo que foi condenado no passado, quando outras igrejas o praticavam, hoje já entrou nas Assembleias de Deus. 7 passos para isso, 7 passos para aquilo, 7 correntes da libertação, e por aí vai. E tudo vai entrando nas Assembleias de Deus como se fosse normal. Mas a igreja que tem a palavra de Deus como primazia, ela repele essas coisas que não agradam a Deus, porque é instruída na palavra, é instruída na justiça, é instruída na verdade. Então sabe identificar o verdadeiro do falso, sabe o que é errado. É igual o crente que toma Coca-Cola, ele conhece o que é falsificado. O crente conhece a Coca-Cola legítima, não precisa ter rótulo não. Mas quem toma o falsificado vai achando que é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é de maneira nenhuma. O evangelho verdadeiro, o crente conhece o que é o evangelho verdadeiro, mas o crente que tem Bíblia, o crente que ama a Escritura Sagrada. Há pouco tempo, em um lugar, esse evangelho triunfalista, ele deturpa a mente das pessoas de tal maneira que as pessoas depois não conseguem se libertar tão facilmente. Traz problema para o pastor da igreja, traz problema para o líder da igreja. Uma moça, ela aos prantos, coração contritado, contrito, triste, e disse o seguinte: olha, eu não quero casar, não quero nem ter namorado, porque eu aprendi que tem a maldição hereditária, e como meus pais são separados, vai acontecer comigo também, porque ensinaram isso para ela, transmitiram essas mentiras para ela. A falta de discernimento das Escrituras Sagradas levou a transmitir ensinamentos errôneos na vida dela, trabalho de quebra de maldição. Até parece que você está fazendo um trabalho espiritual como se faz lá nos meios, no mundo espírita, no meio do espiritismo. Não é assim que funciona. A nossa maldição, a maldição do pecado, é quebrada na cruz do Calvário. Esse evangelho triunfalista, junto com seus adeptos, teologia da prosperidade, confissão positiva e outras coisas mais, é uma gama de ensinamentos errôneos, tem estragado a mente de muitos jovens, tem estragado a mente de muitos obreiros, tem estragado a mente de muitos crentes, essa compreensão mentirosa do evangelho, essa falta de discernimento bíblico.
Tem crente que diz que você pode dar ordem nos céus, porque Elias orou e deu ordem para não chover e não choveu. Mas esquece de ler a Escritura Sagrada, onde mostra que Elias era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões. Ele orou a Deus antes de falar para não vir chuva sobre a terra. Submeteu à vontade do Senhor. O evangelho triunfalista acha que você dá ordem no céu. Esse evangelho triunfalista tem prestado um desserviço ao evangelho verdadeiro, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Poderíamos falar ainda muitos outros elementos desse evangelho mentiroso, que engana, que deturpa, que infla o ego das pessoas, que não leva as pessoas a se humilharem de maneira nenhuma diante de Deus, sempre achando-se superior a todos os mais, com doutrinas estranhas, doutrinas demoníacas até. E as pessoas, depois que são contaminadas por esse evangelho triunfalista, eles dificilmente conseguem buscar mais a vontade de Deus, porque para ele o que vale é a sua vontade, o que vale é o seu querer. E tais pessoas, quando o pastor quer ensinar que está errado, ele chega a dizer: esse pastor não tem visão de Deus, o pastor não consegue mais entender espiritual, o pastor tem uma dificuldade para desmanchar essas coisas depois, e tem vezes que não desmancham. A gente fica a vida inteira ali. Eu conheço crentes que saíram da Assembleia de Deus, estão até hoje correndo atrás da tal bênção prometida e nunca receberam. Estão até hoje correndo atrás da riqueza prometida pelo evangelho triunfalista, pela teologia da prosperidade, e não receberam. Estão até hoje dizendo: te rejeito, está amarrado, recitando mantras, recitando palavras de efeito, mas que não produz nenhuma eficácia, porque o que produz eficácia é o evangelho, que é poder de Deus. Esse produz eficácia. É por isso que hoje, irmãos, eu louvo a Deus aqueles pastores que são seletivos em quem vai pregar na sua igreja, quem vai cuidar do rebanho que ele pastoreia, quem vai ministrar no rebanho que ele pastoreia, porque há estragos que é difícil de consertar depois, há estragos que dá trabalho para consertar, sem falar alguns problemas que podem trazer até de ordem judicial. Pessoas que profetizam morte na vida do outro, pessoas que profetizam seu bem-querer, um monte de coisa não acontece, famílias ficam revoltadas e depois e vai embora, o pregador vai embora, mas o pastor fica com a igreja e o problema fica para ele resolver. Por isso tem que ser seletivo em quem vai pregar o evangelho, quem vai anunciar o evangelho verdadeiro, para não trazer complicações mais sérias. Pois bem, mas o que é então o evangelho verdadeiro? Vimos que uma parte do evangelho triunfalista, poderíamos falar muito mais sobre isso. Há muito para falar sobre esse evangelho triunfalista. Poderia enumerar um monte de erros que ele traz para a igreja, onde não converge de maneira nenhuma o crente à adoração ao Senhor. Mas vamos falar do evangelho então verdadeiro agora. Vamos refutar esse evangelho mostrando o evangelho verdadeiro. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16: o evangelho é o poder de Deus. Poder para quê? Poder para resgatar, para tirar. É a capacidade de tirar o homem do seu pecado. Crer é ter confiança, é acreditar, é crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Salvação, salvar de quê? Salvar do pecado, salvar do perigo iminente, salvar do juízo que vem sobre toda a humanidade, salvar da condenação eterna. É esse evangelho verdadeiro. Mas aonde começou esse evangelho? Aonde que está a eficácia desse evangelho? Está na cruz do Calvário. É na cruz do Calvário que está a eficácia desse evangelho. A cruz pela qual Jesus entregou-se por nós, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18: porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. É loucura falar de Deus que se fez homem e veio morrer numa cruz. Para o mundo greco-romano, acreditar que Deus ia se fazer homem, viver aqui como homem, morrer uma morte tão vergonhosa na cruz do Calvário, ressuscitar e ascender ao céu para salvar a humanidade, isso é loucura. Isso não existe. Mas para aqueles que entenderam e creram, é o poder de Deus da salvação. Esse é o evangelho genuíno, que mostra o Deus de amor, que veio e enviou o seu Filho
a morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Ele te amou quando você ainda era pecador. Ele te amou quando você ainda não era conhecido dele. Ele te amou quando você era inimigo do Senhor. Ele já te amava. Quando ainda você era disforme no corpo do ventre de sua mãe, o amor de Deus já estava sobre a tua vida. E por esse amor, Ele morreu na cruz do Calvário. Não foi por alguns eleitos, não foi por um grupo especial, foi por toda a humanidade que Ele morreu na cruz do Calvário. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Esse é um evangelho simples e eficaz. Esse é o evangelho verdadeiro. O evangelho da cruz é tão importante para nós. Romanos 5,8 diz Paulo: Deus demonstra o seu amor para conosco no fato de que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Sendo um pecador, Ele te amou, morreu por você, deu a vida por mim e por você. Isaías 53 fala desse Jesus. No versículo 4, mais precisamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si o meu pecado, o seu pecado. Ele, o ferido de Deus, olhávamos para Ele, nenhuma formosura víamos para que pudéssemos desejá-lo. Era um homem experimentado no trabalho, um homem de dores. Você não tinha em Jesus um estrelismo humano, porque Ele veio para fazer a vontade do Pai. As pessoas olhavam para Ele e viam nele um insignificante, mas ali estava o poder de Deus. Ali estava o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ali estava a salvação de Israel, primeiro do judeu, depois do gentio. Chegou até mim e até você a morte de Jesus na cruz do Calvário. Esse é o evangelho verdadeiro. Antes eu inimigo de Deus, agora sou amigo do Senhor. Por causa de quê? Da cruz do Calvário, do Cristo que morreu na cruz do Calvário. Este é o evangelho genuíno. Esse é o evangelho puro que a Bíblia nos ensina. Esse é o evangelho que a Bíblia nos mostra. Através do seu sacrifício, nós saímos do reino das trevas e fomos para o reino da luz, por causa do sacrifício de Jesus. Então Deus transforma aquele que não tinha nenhuma esperança, nós que não tínhamos, andávamos perdidos, sem esperança, mas Jesus Cristo, Ele muda esse quadro, muda essa situação ao morrer na cruz do Calvário. Isso é importante demais, irmãos. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos essa verdade, só resta uma coisa a fazer: obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação que me deste. Obrigado pelo privilégio de conhecer a Ti como meu Salvador. Obrigado por ter me resgatado do mundo de pecado. Obrigado por ter me tirado do lamaçal de pecado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me transportou do reino das trevas e me colocou num reino superior. É o reino da luz, é o reino do Filho, é o reino da verdade. E hoje você tem a autoridade do Espírito, porque você está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia! Não é por mérito, mas é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Esse é o evangelho genuíno. Ele te despe de qualquer vaidade, de qualquer prepotência, e te mostra a sua insignificância, e você transfere toda a glória para Ele. Aleluia! Esse é o evangelho puro e genuíno, que qualquer um de nós podemos pregar. Sabe por quê? Porque Ele é poder. Ele é poder. Ele desfaz as obras do diabo. Onde entra o evangelho, entra a luz do Senhor Jesus Cristo. E jamais as portas do inferno poderão prevalecer contra a igreja, porque ela prega e vive o evangelho verdadeiro. Mas os méritos são de quem? De Jesus. Os méritos são sempre de Jesus. Colossenses é bem claro quanto a esse termo. Ele nos resgatou. O mundo de Colossos, com tantas vãs filosofias, presa ao gnosticismo e tantas crendices existentes, onde o mundo era dominado por espíritos, por seres. É tão importante isso que Paulo fala que Cristo,
Ele nos pega do reino das trevas, Ele nos transporta para o reino da luz, que é acima de qualquer potestade que está dominando o mundo. Estamos acima, porque Cristo nos levou nas regiões celestiais. É onde a igreja caminha e recebe do céu o avivamento que ela precisa. É onde o crente caminha e recebe a autoridade para vencer, porque ele está acima das potestades do ar, onde está o Cristo Todo-Poderoso. Que profundidade que Paulo trata desse assunto. Podemos até em outro momento falar mais sobre isso, estudar mais sobre isso, aprofundar dessa epístola aos Colossenses, da profundidade que Deus nos traz. Mas quando eu aceito esse evangelho, eu agora que não tinha direito a nada, sou parte da família de Deus, estou ligado à família do Senhor, as barreiras são quebradas, e eu estou agora vivendo a dimensão do Espírito de Deus, por causa do sacrifício na cruz. E nós vamos encontrar outras passagens bíblicas, que é bem clara, João falando da libertação dos irmãos. Preste bem atenção. Ainda que houvesse maldição hereditária, ainda que você fosse herdar a culpa do seu pai, é bem claro a Bíblia dizendo que o filho não herdará a culpa do pai, e nem o pai a culpa do filho. A alma que pecará esta morrerá. Veja bem, ainda que houvesse na sua casa maldição, uma coisa bem simples e clara: quando você crê no Senhor Jesus Cristo, todas as cadeias são quebradas. Olha a genealogia de Jesus Cristo, olha os seus ascendentes, observe. Você tem Abraão, pai dos crentes, é verdade, mas mentiu. Jesus nunca mentiu, nunca herdou a mentira. A Bíblia é enfática, o filósofo Voltaire, mais tarde, ele diz que o pai dos crentes mentiu. E ele mentiu de fato. Não tem meias verdades, como o brasileiro gosta. É meia verdade, não, mentiu. É claro isso na Bíblia. Não foi perfeito, porque o homem nenhum é perfeito. Olha a vida das mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus. Observe para você ver. Olha Judá, um homem que se firmava em sua autojustiça e seu legalismo, pecou, errou. Jesus não herdou nada disso, nada disso. Então seja liberto desse pensamento de que você vai herdar o pecado do seu pai, a culpa do seu pai, porque na cruz do Calvário toda maldição foi quebrada. Você é liberto pelo sangue do Cordeiro, e Jesus deixa bem claro: se o Filho vos libertar, o Evangelho de João mostra bem claro que Jesus liberta e o homem está livre. Se o Filho vos liberta, vós estáis livres. Liberdade, ser liberto por Jesus, é viver nesse mundo de pecado sem se contaminar com o pecado. Ser liberto por Jesus é trabalhar em um antro que está cheio de ideologias que não agradam a Deus, mas você caminha firme, marchando, porque você tem uma convicção, um canal ligado diretamente no céu. Você está 24 horas da sua vida protegido e guardado pelo Senhor para não se contaminar. E as pessoas olham e podem dizer: ali está um servo de Deus, uma serva de Deus, que anda em justiça diante dos homens aqui na terra. Mas não é mérito seu, todo mérito é de Jesus Cristo. Tudo é mérito de Jesus, tudo é mérito do Senhor. Louvado seja o nome dEle, louvado seja o Senhor Todo-Poderoso, que nos libertou de toda maldição, que nos resgatou, que cura, que perdoa, que batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Esse é o Evangelho genuíno, onde Cristo é o centro da história, onde Cristo está no centro de tudo, porque Ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Ele verteu o seu sangue ali por mim e por você. Ele disse: eu dou a minha vida, eu a dou por amor de vós, eu dou, ninguém tira a minha vida de mim, não, eu vou dar por vocês. Ele entregou,
Há nos grupos de WhatsApp correndo dizendo: aquela cruz era minha, eu que deveria estar lá. Você poderia morrer na cruz, mas não servir para nada, porque só servia um sacrifício perfeito, que é Jesus, o nosso Salvador. O único sacrifício perfeito que servia. E é uma única vez, Ele verte o seu sangue para me perdoar de todo o pecado. Está perdoado você. Não vai atrás de invencionistas. Firme-se em Jesus Cristo. Não vai atrás de procurar curandeirismo. Não vai atrás de buscar avivamento fabricado. Firme-se em Jesus Cristo e tenha prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e você será abençoado na terra. É isso que nós precisamos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é aquele que nos purifica de todo pecado, é aquele que nos liberta, é aquele que nos dá realmente purificação plena. Romanos capítulo 5, novamente eu volto a ler, dizer para você, quando Deus prova o seu amor conosco, Jesus morreu por nós ainda pecadores, e Paulo acrescenta: sendo agora justificado pelo seu sangue. É pelo sangue. É pelo sangue carmesim. É pelo sangue vertido na cruz. Não tem outro meio para eu e você alcançar a salvação, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Esta é uma mensagem simples, irmãos. É uma mensagem simples. É uma mensagem tão simples que qualquer criança pode pregar, pode falar. A salvação é pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue vertido na cruz. Nós participamos de Santa Ceia todos os meses. Todos os meses bebemos do cálice, simbolizando o sangue. Comemos do pão, simbolizando o corpo. E muitas vezes não discernimos esses elementos, essa eficácia que teve na cruz do Calvário. Mês após meses, muitos não discerniram ainda. E ficam buscando pagar sacrifício, pagar promessa. Pagar promessa no tempo que você estava na escravidão. Você não tem que pagar nada para Jesus. Você tem que ofertar para o Senhor a sua vida, a tua vontade, o teu ser. Você não paga promessa para Jesus. Você não faz novena para Jesus. Você crê no sacrifício da cruz. Romanos 1,16 diz: aquele que crê. É o poder de Deus para aquele que crê. Bem claro o texto bíblico. Poder para a salvação de todo aquele que crê, que acredita. E esta fé vem pelo ouvido da palavra de Deus. É mensagem que você vai pregar na rua. É mensagem que você vai pregar com seus colegas. É mensagem que você vai pregar na escola. É mensagem que você vai pregar em qualquer lugar. Qualquer lugar você vai pregar esta mensagem. Esse evangelho do sangue do Cordeiro, o evangelho da cruz, esse é o evangelho genuíno. Esse é o evangelho puro, cristalino. Vamos mais um pouquinho aqui, falar mais alguns versículos sobre esse evangelho. Uma coisa interessante, irmãos, a nossa comunhão restaurada. Nós somos restaurados. Nós temos a restauração plena de nossa comunhão com Deus por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz por mim e por você, e por isso eu tenho comunhão restaurada. E Deus agora quer que nós reconciliemos o mundo com Ele. Paulo fala do ministério da reconciliação. Perdão é reatar relacionamentos. Às vezes a pessoa diz assim: eu vou perdoar você, mas eu não quero mais nada com você. Acabou. Te perdoo para a sua salvação. Você imagina se Jesus falasse para nós isso? Olha, eu vou até te perdoar. Você transgrediu demais, mas acabou. Não tem mais nada não. Vou até te salvar, mas não tem relacionamento. Isso não é perdão. Perdão é reatar vínculos quebrados. Perdão é reatar relacionamentos que foram desfeitos. Isso é perdão. Perdão é voltar a ter comunhão.
Perdão é voltar a ter amor um ao outro. Isso é perdão. E Deus nos ama, nos perdoa, volta a ter comunhão conosco, não levando em conta os nossos pecados passados. Sabe por quê? Porque jogou no lago do esquecimento. Lá no mar do esquecimento foi jogado. Nossos pecados foram perdoados, mas o diabo fica te acusando dia e noite sobre os teus erros passados. Em alguns momentos você dobra o joelho para orar, não consegue orar porque o diabo te acusa dos seus pecados. Faça como Martinho Lutero, quando ele era acusado dos seus erros. É verdade, eu pequei. É verdade, eu errei. Mas todos os meus pecados foram perdoados por Cristo Jesus da cruz do Calvário. Teus pecados foram perdoados. Você é liberto pelo sangue do Cordeiro. Você é uma nova criatura pelo sangue do Cordeiro. Você está vivo pelo sangue do Cordeiro. Você está glorificando por causa do sangue vertido na cruz. Você está hoje aqui louvando a Deus por causa do sangue de Jesus vertido na cruz. Tenha certeza disso e não permita que Satanás te acuse, que Satanás te tente em vossa mente, e não permitindo que você ore e busque o nome do Senhor, busque a presença de Deus. Repreenda o inimigo nesta hora, a autoridade que Deus te dá, autoridade sobre demônios, autoridade sobre a enfermidade. O Senhor te dá autoridade no céu para você orar em seu nome e expulsar Satanás. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isto é o que a palavra de Deus nos ensina. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Efésios capítulo 1 diz bem claro para nós que em Jesus Cristo temos a redenção através do seu sangue. E vai dizer mais ainda, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nunca vai ser mérito pessoal. Temos perdão dos pecados por causa do seu sangue, devido ao grande amor e a grandiosidade e graça de Deus sobre as nossas vidas. E temos ainda o escritor dos Hebreus dizendo: o sangue de Cristo, que através do Espírito eterno se ofereceu imaculado a Deus, purificará nossas consciências dos atos que levam à morte, para que possamos servir ao Deus vivo. O sangue de Cristo oferecido purifica a nossa consciência, a sua consciência, dos atos que te levaram à morte. Esse é o evangelho que Paulo pregou. Esse é o evangelho que Paulo anunciou a judeu, anunciou a gentil, em todo canto que ele passou. Um evangelho simples, mas de uma eficácia muito grande, porque nesse evangelho, quando o abraçamos, nós temos o poder de Deus sobre as nossas vidas. É o poder de Deus. Loucura para os que estão perecendo, mas para nós é poder de Deus. E esse poder que transformou sua vida, que mudou o seu viver, que mudou o seu pensamento. Você pode ler e pode ver testemunhos diversos falando o que aconteceu na vida das pessoas com a transformação do evangelho. Como foi poderoso o evangelho. Em uma manhã de escola dominical, acho que eu já falei isso nesse evento. Uma manhã de escola dominical, um menino de cerca de 12 anos, já crente, servindo ao Senhor, estava com seu pai na escola dominical, e a palavra de Deus ministrada tocou aquele pai de uma maneira tão grande, que ele no final da escola disse: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, porque o evangelho tem esse poder em nossas vidas. Esse evangelho, ele opera de forma maravilhosa. Esse evangelho, ele transforma o meu viver e o seu viver, faz eu sentir os meus pecados e as minhas misérias, para servir ao Deus Todo-Poderoso. Tem mais ainda que o sangue faz. O sangue de Jesus Cristo nos dá intrepidez e confiança para podermos chegarmos e termos acesso ao Deus Todo-Poderoso, conforme Hebreus fala. Irmãos, já que temos confiança de entrarmos no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, e por um novo e vivo caminho aberto para nós através do véu, ou seja, o corpo, a sua carne. É por causa do sangue que você consegue dobrar seu joelho e falar com o Pai. É por causa do sangue que dobramos o joelho e falamos com o Senhor. Não tem mágica, não tem invencionismo, é simples de entender. O evangelho é coisa simples.
O Evangelho é poder de Deus, na simplicidade de ser igual. É para todos, não é para alguns iluminados, não. O Evangelho é poder de Deus para o mais simples ser humano, porque ali está o amor de Deus revelado. Aleluia por esta verdade. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Já vamos partir para finalizar. Paulo escrevendo ainda aos Romanos capítulo 8, falando do sangue do Cordeiro, ele diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você, Deus é por mim. Quem poderá trazer acusação contra os santos de que Deus escolheu? Seria Deus, sendo que Ele o justificou? Quem os condenará? Seria Cristo, Jesus, o qual morreu? E mais do que isto, aquele que foi ressuscitado é que se encontra à destra de Deus e que também está intercedendo por nós. Quem é contra você? Quem poderá intentar contra nós? O Deus que deu seu Filho? O Jesus que deu sua vida vai te condenar? Não. Você é liberto. Você é salvo. Você já foi liberto pela palavra pregada. Já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Já está limpo pela palavra de Deus anunciada. Como diz o próprio Jesus: vós já está limpo pela palavra que eu vos falei. Por que correr atrás de outras coisas, irmãos? Por que buscar outros meios? Ir atrás de outros arraiais? Buscar coisas desnecessárias para a sua vida, sendo que você precisa estar aqui ao seu redor, estar perto de você. Você está liberto pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele te libertou, Ele te resgatou, Ele te remiu, Ele te salvou, Ele firmou os teus passos em uma rocha inabalável. Você pertence a Ele, você tem o sangue do Cordeiro, a marca do sangue está na sua vida. Aleluia! Aproprie-se dessa verdade. Aproprie desse fundamento bíblico inabalável. É o Evangelho de Jesus. É as boas novas de salvação. A boa notícia. Uma notícia que abalou o Império Romano. Uma notícia que abalou a estrutura judaica do seu judaísmo legalista. Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado. Aleluia. Mensagem simples, mas poderosa. Mensagem simples, mas eficaz. Mensagem que você não precisa inventar mais nada. Só tem que aceitar. Só tem que crer no Cristo ressurreto. O Cristo da cruz. O Cristo que morreu por nós. Ali na cruz do Calvário. Esta é a mensagem. Este é o Evangelho. Esta é a verdade. Vamos já partir para o final. Eu quero fazer uma oração de agradecimento a Deus. Que o sangue de Jesus Cristo nos perdoa, nos traz redenção. E tem mais ainda. O que o sangue de Jesus pode trazer para nós? É bem claro o texto bíblico de João escrevendo a sua primeira epístola. Se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, temos o quê? Comunhão com os outros. Mas por que essa comunhão? Porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. Observou a purificação? Não é ritual vazio. O seu sangue me purifica de todo pecado. O seu sangue nos purifica de todo pecado. Não importa o pecado que foi cometido no passado. Uma vez que você aceitou e creu no Evangelho de Jesus Cristo da cruz do Calvário, o sangue dele te purifica de todo pecado. Todo pecado. Não tem maldição hereditária que fica. Não tem resquício do passado que vai ficar. Você não precisa fazer imersão hipnótica buscando encontrar perdão.
dizendo você fazer regressão espiritual, não. O sangue de Jesus te perdoa de todo pecado. O sangue de Jesus te liberta de todo pecado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E uma vez purificado, o Espírito de Deus habita na sua vida. Eita glória! Que maravilha de evangelho simples! Qualquer um entende, qualquer um compreende. O evangelho tão simples que eu prego, que você pode pregar, que a irmã pode pregar, que o jovem pode pregar, todos podem proclamar: o Senhor Jesus liberta. O Senhor Jesus liberta. Tocai a buzina em Sião, perturbe os moradores da terra, anuncie o evangelho em praça pública, anuncie nas faculdades, anuncie o evangelho, ele salva. Aleluia. É esse evangelho poderoso, irmãos, que tem te protegido por intermédio do sangue até hoje. Glória a Deus. Muitos anos de caminhada. Uns começaram agora a caminhada na fé. Começaram há poucos anos, alguns meses. Alguns estão já caminhando há décadas, 30, 20, 40, 50 anos. E o interessante é que o que começou agora, o que está há 40 anos, todos possuem o Espírito Santo de Deus e a libertação que aleluia, porque é graça de Deus, é a graça de Deus, aleluia, é a graça do Senhor, o amor misericordioso, a bondade maravilhosa dele sobre as nossas vidas, a ponto de enviar Jesus a morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Não é mérito, não tem tempo de casa, tem vida dedicada e entregue ao Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Não tem fruto de garantia, não. Não tem nada, porque você tem mais anos do que o outro. O que começou ontem, o que começa hoje, o que começará amanhã, todos estão na mesma fileira, debaixo da grandiosidade e graça do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome daquele que vive e reina eternamente. Louvado seja o nome dele. Termino por aqui, irmãos. Termino encerrando, deixando para vocês Colossenses capítulo 1, versículo 14. É em Jesus Cristo, é em quem temos a redenção plena e o perdão dos pecados. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Aí algumas atividades a serem feitas antes do término. Fiquemos de pé em nome de Jesus Cristo. Você tem liberdade para glorificar a Deus. Você tem liberdade para agradecer ao Senhor pela grande salvação que Ele te deu. Você tem liberdade para ser grato a Deus pelo poder que Ele te deu da salvação, pela capacidade, pela conquista, pelo privilégio. Você tem toda a liberdade para demonstrar a sua gratidão. Às vezes somos tão ingratos para com Deus, mas você pode agradecê-lo nesta noite mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, por morrer por mim na cruz do Calvário. Eu não vou me envergonhar do seu evangelho, Senhor. Não vou me envergonhar do seu evangelho, Senhor. Paulo está dentro de um contexto de perseguição. Paulo está dentro de um contexto de atrocidades contra a sua vida. Paulo já passou por naufrágio. Paulo já foi ridicularizado. Deixou todo o conforto que a sua religião judaica lhe proporcionava, todos os privilégios que ele tinha para sofrer. Mas ele dizia: eu não me envergonho. Eu não me envergonho do evangelho de Jesus. Não tenho vergonha dele. Quantas pessoas têm vergonha do evangelho? Trabalha há muitos anos numa empresa, ninguém sabe que ele é crente. Ele tem vergonha de dizer que é crente. Estuda em uma faculdade, tem vergonha de falar de sua fé. Tem vergonha de demonstrar que serve a Jesus. Mas Paulo não se envergonhava, porque Paulo sabia que o evangelho é poder. Aleluia. É poder. Glória a Deus. O evangelho é autoridade. O evangelho é revestimento. O
O Evangelho é algo tão maravilhoso, porque se fosse algo pertencente, irmãos, algo banal, todo mundo teria, mas não é banal, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, daquele que acredita no sacrifício feito ali na cruz do Calvário. Ele cria nisso e viveu por isso até o dia em que entregou a sua vida, em que morreu. Quando ele diz, no final de sua vida, combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé que uma vez me foi dada. Eu guardei a fé. Só me resta agora o quê? Receber a coroa que o justo juiz me dará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Adorado seja o nome dele. Vamos orar, curvemos nossas cabeças onde você está. E você vai orar por mim também nesta noite. Orar pela minha viagem, pelo meu regresso, por aquilo que já me espera ali em Cuiabá e em outras regiões. Você vai me apresentar a Deus. A sua oração vai chegar ao céu. E você vai me apresentar ao Senhor nesta noite. Oremos juntos, soberano Deus, eterno Pai que está nos céus. Graças te damos, Senhor, por tua grande e infinita misericórdia, por tua bondade. Te agradecemos, Senhor, pelo seu amor para conosco. Te agradecemos por sua graça tão infinita e maravilhosa. Te agradecemos, ó Pai, por termos conhecido o Evangelho, por termos crido do teu sacrifício na cruz do Calvário. Ó Pai querido, neste momento eu te agradeço pela vida dos obreiros desta igreja. Eu agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão que aqui está, Senhor, cada irmão presente, cada jovem, cada moço, cada moça, cada criança, Senhor, que está nesta igreja. Te agradeço pela vida deles, Senhor, e peço a tua proteção, Deus. Oh, Deus querido, eu peço, meu Deus, que o teu sangue sempre esteja presente, guardando teus filhos, que a tua graça sempre esteja neste lugar, que o teu Espírito Santo esteja em cada coração aqui presente, meu Deus. Ó Senhor Jesus, e onde tiver uma pessoa que ainda não tem a Ti como Salvador, que o Senhor toque poderosamente e que ele possa crer em Teu Evangelho nesta noite. Ó Deus querido, abençoe o ministério, continue, meu Deus, dando autoridade, dando revestimento de poder para ensinar a Tua igreja. Abençoe o pastor desta igreja com sua família, Pai. Continue, ó Pai, sustentando o Teu servo com um cajado na mão, Senhor, que ele possa continuar aplicando a Tua palavra, ensinando a Tua igreja, admoestando, ó Deus, para marchar para o céu. Ó Deus querido, eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Os irmãos podem estar assentados, meus irmãos. Nós estamos aqui já praticamente encerrando. Estamos